No cemitério de Lisboa, sob um céu cinzento de outono, o caixão de João desceu à terra enquanto a família chorava em silêncio. De repente, Miguel, o florista que arranjara as coroas de flores, avançou até a beira da sepultura e atirou um anel de ouro no túmulo aberto, gritando: "Você me prometeu para sempre." O choque paralisou todos, a viúva oficial, os filhos adultos e os amigos, que agora viam o homem comum como uma ameaça ao legado imaculado de João, desenterrando segredos que poderiam destruir reputações e heranças. Miguel recuou, o coração acelerado, enquanto olhares acusadores o perfuravam. Ele havia planejado ficar invisível, apenas mais um prestador de serviços no funeral de um homem proeminente da sociedade lisboeta. João fora um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis, casado há 20 anos com Ana, pai de 2 filhos na universidade. Mas para Miguel, ele era o amor da vida, o companheiro secreto que dividira noites roubadas em apartamentos discretos, viagens disfarçadas de negócios e promessas sussurradas ao amanhecer. 12 anos de um casamento invisível, selado em uma cerimônia simbólica numa praia remota do Algarve, longe dos olhos julgadores. Agora, com João morto em um acidente de carro, Miguel não aguentara mais o silêncio. A família reagiu com fúria contida. Ana, uma mulher elegante de 48 anos, com cabelos loiros impecáveis e um vestido preto que gritava luto respeitável, aproximou-se dele após a cerimônia. "Quem é você para profanar o enterro do meu marido?", sibilou ela, os olhos vermelhos de lágrimas e raiva. Miguel, com as mãos tremendo, murmurou: "Eu era o marido dele também. Por 12 anos." Os filhos, Pedro e Sofia, trocaram olhares incrédulos. Pedro, o mais velho, um rapaz de 23 anos com a ambição do pai, agarrou o braço da mãe. "Ele está mentindo. Deve ser algum oportunista atrás de dinheiro." Mas Miguel não queria dinheiro, queria reconhecimento, queria que o mundo soubesse que João não fora apenas o pilar da família heteronormativa, mas um homem dividido entre deveres e desejos. Enquanto o cortejo se dispersava, Miguel voltou para sua floricultura no Bairro Alto, um pequeno estabelecimento cheio de rosas vermelhas e lírios brancos que cheiravam memórias. Ele se sentou no balcão, revivendo o dia em que conhecera João. Fora em uma feira de flores em Sintra, 12 anos antes. João, então um homem de 33 anos casado e bem-sucedido, parara para comprar um buquê para a esposa. Mas seus olhos se demoraram em Miguel, um florista de 30 anos que lutava para manter o negócio herdado do pai. Uma conversa casual sobre orquídeas evoluiu para cafés, depois jantares, e finalmente para uma confissão mútua em um quarto de hotel. "Eu nunca senti isso por ninguém", dissera João, as mãos entrelaçadas às de Miguel. "Mas o medo veio logo, minha família. A sociedade. Eu não posso arriscar tudo." Assim começou o equilíbrio precário. João mantinha a fachada perfeita, o marido devoto, o pai exemplar, o católico praticante que frequentava a missa na sede de Lisboa. Miguel aceitava as sobras, os fins de semana furtivos, as mensagens codificadas. Ele se convencia de que era amor verdadeiro, que o segredo os protegia. Mas com o tempo, o peso crescia. Miguel via João envelhecer sob a pressão, as rugas se aprofundando com cada mentira contada à família. "Um dia vamos contar", prometia João, mas o dia nunca chegava. Em vez disso, vinham brigas sussurradas, Miguel exigindo mais, João pedindo paciência. "Pense nos meus filhos." No escândalo que destruiria a carreira deles. Miguel engolia o orgulho, mas cada concessão cavava um buraco mais fundo em sua alma. Agora, com João morto, o segredo explodira. Naquela noite, Miguel recebeu uma ligação de Ana. "Encontre-me amanhã. Precisamos conversar." Ele concordou, o estômago revirando. No dia seguinte, no café da Praça do Comércio, Ana sentou-se à sua frente, composta mas quebrada. "Conte-me tudo. Desde o início." Miguel hesitou, mas as palavras fluíram como um rio represado. Falou das noites em que João chorava por não poder ser ele mesmo, das viagens onde fingiam ser apenas amigos, do anel que trocavam em segredo. Ana ouvia, as lágrimas escorrendo. "Eu suspeitava de algo. Ele era distante, sempre viajando. Mas nunca imaginei isso." Ela pausou, limpando o rosto. "Você o amava de verdade." Miguel assentiu. "Mais do que tudo." Mas a conversa azedou. "Você destruiu o luto da minha família com sua cena no cemitério. Meus filhos estão furiosos. Pedro quer processá-lo por difamação." Miguel sentiu o pânico subir. "Eu só queria honrá-lo. Ele merecia ser lembrado por quem realmente era." Ana balançou a cabeça. Quem ele era? Um traidor. Um mentiroso. As palavras cortaram como facas. Miguel saiu dali abalado, questionando se sua revelação fora um erro. Em casa,
Ele folheou álbuns de fotos escondidos, João rindo em uma praia, os dois cozinhando em um apartamento alugado. Memórias felizes, mas tingidas de dor. Ele se perguntou se o amor valera o preço da invisibilidade. Enquanto isso, Pedro investigava. Como estudante de Direito, ele vasculhou os registros de João, descobrindo transferências bancárias para Miguel, disfarçadas como pagamentos por flores. Veja, mãe. Ele estava sustentando esse homem. Ana leu os papéis, o coração partido. Seu pai nos traiu. Sofia, a filha mais nova, de 20 anos, reagiu diferente. Curiosa, ela procurou Miguel na floricultura. Eu quero entender. Por que meu pai escondeu você? Miguel, surpreso, serviu chá. Por medo. Da sociedade, da igreja, de perder vocês. Sofia ouviu, os olhos se abrindo para a complexidade do pai. Ele era gay. Miguel corrigiu, bissexual, talvez. Mas ele me amava. A conversa plantou sementes de dúvida na família, rachando a unidade que João tanto preservara. Miguel passou noites insones, atormentado por memórias. Lembrou da vez em que João quase contou tudo, após uma briga com Ana sobre filhos. Eu vou me divorciar, dissera ele. Mas no dia seguinte, recuou, não posso machucá-los assim. Miguel sentira raiva, mas perdoara. Agora, sem João, ele enfrentava o vazio. Amigos gays o aconselhavam, saia dessa, Miguel. Viva abertamente. Mas ele se sentia preso ao passado. A tensão crescia, rumores se espalhavam por Lisboa, amigos de João evitavam na rua. Ele era o vilão da história, o destruidor de uma família respeitável. Dias após o confronto no café, Miguel recebeu uma intimação judicial. Pedro movera uma ação por calúnia, alegando que as declarações no funeral danificavam a reputação da família. Você não tem provas, zombou Pedro em uma mensagem. Miguel, em pânico, vasculhou caixas antigas em busca de evidências, cartas, fotos, até um testamento que João prometera fazer. Encontrou apenas bilhetes amorosos, nada legal. Ele contratou um advogado, um homem idoso chamado Rui, que o ouviu com empatia. Em Portugal, desde 2010, o casamento gay é legal. Mas segredos como esse ainda destroem vidas. Rui aconselhou discrição, mas Miguel insistiu, eu preciso lutar pela verdade. Enquanto isso, Ana lutava com seus demónios. Em casa, no apartamento luxuoso encheado, ela revivia o casamento. João fora charmoso, atencioso no início. Mas com o tempo, distanciara-se, culpando o trabalho. Agora, sabendo de Miguel, ela questionava tudo. Fui uma fachada, chorou para uma amiga. A amiga, conservadora, respondeu, homens assim são egoístas. Pense nos filhos. Mas Ana sentia uma mistura de raiva e pena. Ela marcou terapia, mas as sessões só aprofundavam a dor. Eu amava um homem que não me amava de volta. Seus pais, católicos devotos, pressionavam, não deixe esse escândalo manchar nosso nome. Negue tudo. Sofia, porém, tomava outro caminho. Fascinada pela revelação, ela pesquisou sobre direitos LGBT em Portugal. Descobriu histórias semelhantes, homens casados vivendo duplas vidas por medo social. Ela confrontou Pedro, pai não era um monstro. Ele estava preso. Pedro rebateu, ele nos mentiu. Podia ter escolhido a honestidade. A discussão escalou, dividindo a família. Sofia visitou Miguel novamente, trazendo fotos de infância de João. Conte-me mais sobre ele. Miguel compartilhou anedotas, João dançando fado em um bar escondido, os dois caminhando pelo Tejo ao pôr do sol. Ele era vivo quando estava comigo. Sofia chorou, eu nunca vi esse lado dele. A tensão culminou em uma reunião familiar. Ana convidou Miguel para a casa, sob protestos de Pedro. Precisamos resolver isso em particular. Miguel chegou nervoso, carregando uma caixa de pertences de João. Sentados na sala, ele falou, João me deu isso anos atrás. Dentro, relógios, livros, itens pessoais. Pedro bufou, roubados. Miguel ignorou, ele queria que eu tivesse uma parte dele. Ana tocou um relógio, era do avô dele. A conversa virou para o passado. Miguel descreveu o dilema de João, ele amava vocês, mas também a mim. A sociedade não permite os dois. Pedro interrompeu, sociedade. Em 2026, Portugal é progressista. Miguel rebateu, para alguns. Não para famílias como a sua, com negócios e reputação. Ana revelou algo surpreendente, encontrei diários de João. Ele escreveu sobre você, Miguel. Sobre o conflito interno.
Ela leu um trecho: Miguel me faz sentir completo, mas o medo me paralisa. Que preço pagarei? A sala silenciou. Pedro, relutante, admitiu: talvez ele sofresse. Mas a trégua foi curta. Notícias vazaram para a imprensa local. Escândalo no funeral de empresário. Alegado amante gay causa tumulto. Rumores se espalharam, afetando os hotéis de João. Clientes conservadores cancelaram reservas, acionistas pressionaram. Pedro, agora gerenciando o negócio, enfureceu-se: veja o que você causou. Miguel enfrentou backlash na floricultura. Clientes fiéis o abandonaram, grafites homofóbicos surgiram na porta. Ele se trancou em casa, questionando sua decisão. João, por que me deixou sozinho nisso? Lembrou de uma briga anos antes, quando Miguel ameaçara expor tudo. João implorara: destrua-nos e destrua o que temos. Miguel cedera, mas agora pagava o preço. Rui, o advogado, o alertou: o julgamento será público. Prepare-se para a humilhação. Miguel assentiu, determinado. Pelo menos a verdade sairá. Sofia se tornou aliada inesperada. Ela organizou um encontro com ativistas LGBT em Lisboa, convidando Miguel. Lá, ele ouviu histórias semelhantes: amores escondidos, famílias divididas. Você não está sozinho, disse um ativista. Inspirado, Miguel escreveu uma carta aberta para um jornal progressista, detalhando o relacionamento sem sensacionalismo. João era um homem bom, preso em expectativas. Seu amor por mim não diminuiu por sua família. A carta viralizou, dividindo opiniões. Alguns aplaudiram a coragem, outros condenaram a traição. Ana leu a carta e chorou. Ela confrontou seus próprios preconceitos, lembrando de João rezando na igreja, lutando com a fé. A igreja diz que é pecado, mas o amor não pode ser. Ela chamou Miguel: para o processo. Vamos conversar de novo. Mas Pedro, furioso com a publicidade, acelerou a ação judicial. Ele não vai nos humilhar mais. A família se fragmentava, cada membro pagando um preço: Ana pela ilusão perdida, Pedro pela raiva, Sofia pela empatia recém-nascida. Miguel, isolado, revivia memórias dolorosas. Uma viagem a Porto, onde João quase fora reconhecido por um conhecido. Fingimos ser colegas, rir a João depois, mas Miguel sentirá a humilhação. Agora, sem ele, o vazio era insuportável. Ele visitou o túmulo, depositando flores. Eu lutei por nós, amor. Mas o conflito interno crescia, fora egoísmo ou justiça. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos elitistas. Miguel se perguntava se João aprovaria sua escolha. O julgamento aproximava-se, e Lisboa fervilhava com o escândalo. Jornais sensacionalistas apelidaram Miguel de o florista traidor, enquanto mídias progressistas o viam como vítima de hipocrisia social. Miguel preparava-se com Rui, revisando evidências, mensagens antigas, fotos datadas, testemunhas de viagens. Mostre que era amor, não oportunismo, aconselhou Rui. Mas Miguel duvidava: e se eu perder tudo? Sua floricultura mal sobrevivia, amigos o evitavam por medo de associação. Ana, dividida, testemunharia pela família. Ela encontrou Sofia lendo sobre psicologia LGBT. Mãe, pai estava em negação interna. Chamam de armário de vidro. Ana refletiu: eu ignorei sinais. Noites em que ele voltava distante. Pedro, obcecado, contratou um detetive para desacreditar Miguel. O detetive descobriu que Miguel tivera relacionamentos passados, mas nada incriminador. Ele é limpo, relatou. Pedro frustrou-se: tem que haver algo. Em uma reviravolta, Sofia contatou Miguel secretamente. Eu encontrei e-mails de pai para você. Ele planejava contar tudo após minha formatura. Miguel leu, emocionado: querido Miguel, um dia seremos livres. Aguente. Isso fortaleceu sua resolução. Mas o custo era alto. Miguel desenvolveu ansiedade, perdendo sono e apetite. Ele consultou um terapeuta, que disse: você está de luto duplo, pela perda e pelo segredo. No tribunal, em uma sala abafada do Palácio da Justiça, o juiz ouviu argumentos. Pedro testemunhou primeiro: esse homem inventou tudo por ganância. Rui rebateu com provas: aqui, transferências voluntárias, cartas de amor. Miguel subiu ao banco, voz trêmula: eu amei João por 12 anos. Nos casamos simbolicamente. Ele temia perder a família. A sala murmurou, jornalistas anotavam furiosamente. Ana testemunhou relutante: meu marido era complexo. Encontrei diários confirmando. Pedro olhou traído. O julgamento expôs feridas profundas.
Uma testemunha, um amigo de João, admitiu saber do relacionamento. Ele confidenciou em mim. Estava atormentado pela culpa católica. Isso chocou a família. Sofia, chamada, defendeu. Pai merecia ser honrado por inteiro. Pedro explodiu. Você está do lado dele. O juiz advertiu ordem. Fora do tribunal, manifestantes se reuniram. Ativistas LGBT apoiando Miguel, conservadores protestando contra ataque à família tradicional. Miguel enfrentou cruzamento duro. Você manipulou um homem casado. Ele negou. Foi mútuo. Lutamos contra preconceitos. O estresse o abalou. Ele desabou em casa, chorando por João. Porque não lutamos juntos? Lembrou de uma discussão ética, João defendendo o casamento como dever social, Miguel argumentando por autenticidade. A sociedade muda devagar, dissera João. Agora, Miguel pagava o preço da mudança forçada. Ana, após testemunhar, confrontou Pedro, para essa vingança. É o legado de seu pai que você destrói. Pedro cedeu parcialmente, mas o dano estava feito. O negócio familiar sofrera perdas, acionistas exigiam explicações. Sofia, inspirada, juntou-se a um grupo de apoio para filhos de pais LGBT. Eu entendo agora a dor dele. O verdito veio, o juiz rejeitou a calúnia, reconhecendo o relacionamento como fato. Não há dano se é verdade. Miguel venceu, mas a vitória foi amarga. A família saiu dividida, Pedro não falou com Sofia por dias. Miguel, exausto, fechou a floricultura temporariamente. Ele visitou o túmulo novamente. Ganhei, mas perdi você para sempre. A sociedade debatia, artigos questionavam se segredos assim valiam a pena em uma Portugal moderna. Miguel recebeu mensagens de apoio, mas também ameaças. Ele se isolou, refletindo sobre escolhas. Fui certo em expor. O terapeuta o ajudou, você escolheu verdade sobre conforto. Mas o conflito moral persistia, trair a confiança de João post-mortem fora ético. Ana o procurou, talvez possamos perdoar. Eles conversaram longamente, compartilhando memórias. João nos amou aos dois, concluiu ela. Pós-julgamento, a poeira baixava, mas cicatrizes permaneciam. Miguel reabriu a floricultura, mas negócios eram lentos. Clientes curiosos vinham mais por fofoca que por flores. Ele se dedicou ao ativismo, falando em eventos LGBT sobre vidas duplas. O armário mata devagar, dizia. Isso o conectou a outros, aliviando a solidão. Mas noites solitárias traziam dúvidas. João, você me perdoaria? Ana iniciou divórcio simbólico, vendendo bens. Ela viajou para o Alentejo, buscando paz. Lá, refletiu sobre o casamento, fui cúmplice no silêncio dele. Ela escreveu uma carta para Miguel, obrigada por mostrar o homem que eu não conhecia. Pedro, humilhado pela derrota, focou no trabalho, mas raiva fervia. Ele confrontou Sofia, você nos traiu. Ela rebateu, traição foi esconder quem pai era. A família se reuniu em terapia, forçada pela tensão. O terapeuta explorou, João pagou o preço da conformidade. Vocês pagam agora. Miguel encontrou um novo aliado em um jornalista que cobrira o caso. Juntos, planejaram um livro sobre a história, anonimizando nomes. Para ajudar outros, explicou Miguel. Mas Pedro descobriu e ameaçou processar novamente. Deixe-nos em paz. Miguel recuou, mas o livro prosseguiu disfarçado. Isso aprofundou o racha. Ana apoiou secretamente, enviando diários de João. Uma reviravolta veio quando Pedro encontrou uma carta velha de João. Filho, se um dia souberem de Miguel, entenda que amor não escolhe gênero. Pedro chorou, questionando crenças. Ele visitou Miguel anonimamente, observando da rua. Dias depois, ligou, precisamos falar. No encontro, Pedro admitiu, eu temia perder o pai idealizado. Miguel compartilhou, ele era imperfeito, mas real. Eles não se tornaram amigos, mas o ódio diminuiu. Sofia floresceu, tornando-se defensora de direitos. Ela organizou um evento em memória de João, convidando Miguel. Para celebrar todas as partes dele. Ana compareceu, Pedro relutante. No evento, Miguel falou, João ensinou-me sobre sacrifício. A plateia aplaudiu, mas conservadores protestaram fora. Isso destacou divisões sociais. Apesar de leis, preconceitos persistiam em Portugal rural e elites. Miguel lidou com trauma, flashbacks do funeral, pesadelos de rejeição. Ele começou um novo relacionamento, mas hesitava, posso confiar de novo? O terapeuta incentivou, você escolheu visibilidade, agora viva-a. Ana encontrou paz em voluntariado, ajudando famílias LGBT. Pelo João que poderia ter sido.
O clímax veio em um aniversário de morte. A família visitou o túmulo, Miguel chegou separadamente. Eles se encontraram, Ana ofereceu flores, Pedro assentiu, Sofia abraçou. Talvez possamos curar juntos. Miguel sentiu closure, mas o preço fora alto, amizades perdidas, negócios danificados, alma marcada. Anos se passaram, mas o eco do escândalo permanecia. Miguel, agora com 44, reconstruir a floricultura, atraindo clientes progressistas. Ele se envolvia em causas, mas carregava cicatrizes. A invisibilidade de 12 anos moldara-o, amor escondido corrói, refletia. Ana, divorciada simbolicamente, viajava, escrevendo memórias. Pedro assumira os hotéis, implementando políticas inclusivas, um tributo relutante ao pai. Sofia, formada, trabalhava em ONGs LGBT, inspirada pela história. Em uma reunião familiar, eles discutiram o passado. João sacrificou felicidade por nós, disse Ana. Pedro admitiu, eu o forcei indiretamente. Sofia questionou, e se tivéssemos sido mais abertos? Miguel, convidado ocasionalmente, contribuía, a sociedade pressiona escolhas erradas. Essas conversas curavam, mas destacavam danos irreparáveis. Miguel encontrou humor novo com Luís, um professor aberto. Nada de segredos, prometeu. Mas memórias de João assombravam, ele foi meu primeiro verdadeiro. Luís entendia, honrou vivendo livre. A família evoluiu, Ana datava, Pedro casou-se, Sofia engajou-se politicamente. No 5º aniversário, eles se reuniram no túmulo. Miguel depositou o anel recuperado. Descansa em paz, amor. Ana sorriu, ele nos uniu de forma estranha. Pedro refletiu, o preço da verdade é alto, mas o da mentira é maior. Sofia concluiu, aprendemos a aceitar. A história de João e Miguel tornou-se lição, em uma Portugal evoluindo, mas ainda conflituosa, amores escondidos cobram tributos. Famílias se adaptam, sociedades debatem, indivíduos pagam. Mas no fim, a autenticidade prevalece. Foi certo João esconder o relacionamento por tanto tempo, priorizando família sobre si mesmo.